a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado, aquele que age em nosso favor, aquele que exalta e que abate, aquele que é maravilhoso. E é sobre ele que vamos falar o sentido da verdadeira Páscoa. Antes, vamos ao texto, Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 30. Nós vamos ler todo, irmão, para que você possa entender toda a composição da verdadeira Páscoa. Paz do Senhor para nossa querida pastora Cosma e toda a sua família, nosso querido pastor Júnior, aí da Shekinah, essa família que amamos. Mateus capítulo 26 e os versículos 17 em diante. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia de festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse-lhe: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque um filho do homem é traído. Bom seria para este homem se não havera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o dissesses. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu-lhe aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças a Deus, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do Pai. E o 30 diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Qual é a mensagem central de hoje? O mundo comemora um dia santo, uma sexta-feira santa, diferenciada, com muitas liturgias de cultos a Deus que eles entendem como menino. Mas há uma diferença entre a celebração bíblica da Páscoa e as tradições comerciais atuais de hoje, que reflete uma mudança do foco, o sacrifício e libertação espiritual para o consumo e símbolos pagãos de fertilidade. Tem esclarecimentos na palavra que você pode encontrar. A verdadeira Páscoa, a Páscoa original, instituída em Êxodo 12, era um memorial de libertação dos israelitas. A Páscoa foi instituída por Deus para comemorar a libertação dos hebreus da escravidão do Egito, em Êxodo 12. Seus elementos eram extremamente simbólicos. Pães asmos, ou seja, pães sem fermentos, representava a pressa com que os israelitas saíram do Egito, não havendo tempo para o pão crescer espiritualmente. O fermento na Bíblia representa e simboliza o pecado, a maldade, a corrupção, como está escrito em 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. Deixa eu ver aqui se eu consigo já pegar aqui para a gente ler.
5, do 7 ao 8. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas. Olha aí. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então a instrução que Jesus dava, a palavra que nos deixa aqui, é para que possamos crescer espiritualmente. E o fermento na Bíblia mostra isso, o pecado, a corrupção, como lemos agora. As ervas amargas simbolizavam a amargura da escravidão que os egípcios impuseram aos hebreus. Um trabalho forçado, o sofrimento. Comer ervas amargas era um lembrete para não esquecer o sofrimento do passado e valorizar a liberdade que eles não tinham antes e agora teria. O cordeiro assado simbolizava o sangue, que protegeu os primogênitos da morte na 10ª praga, na morte dos primogênitos no Novo Testamento, que representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sentido da verdadeira Páscoa é a passagem da escravidão, que é o pecado, para a liberdade da vida em Cristo. Então a Páscoa atual traz um símbolo, chocolate, símbolos comerciais. A comemoração moderna, focada em chocolates, coelhos e ovos, é um resultado da fusão da tradição pagãs da primavera europeia com o comercialismo do capitalismo moderno. Ovos e coelho representando a fertilidade. Historicamente, o ovo representa o renascimento, a fertilidade, usado em celebrações pagãs, como Eostre, Ostara, para comemorar o fim do inverno e a chegada da primavera do hemisfério norte. Ovos de chocolate, a tradição dos ovos de chocolate surgiu na França, no século XVIII, e se popularizou no século XIX, sendo moldada pelo mercado para presentear, substituindo, na verdade, o sentido religioso com esse consumo. Deus, ele está falando com muita gente nesta hora. Aqui a gente não está pregando doutrina, nem ensinando algo que não vai servir para o dia a dia. Não estamos com isso dizendo que é pecado comer chocolate. Não estamos aqui também querendo pregar uma doutrina. Cada um tem a sua doutrina na sua igreja. Mas a gente vai pregar a Bíblia. E Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele é o cumprimento da profecia. A Páscoa judaica, ela foi instituída em Êxodo 12 e prefigurava o sacrifício de Jesus. Assim como o sangue nos umbrais das portas, naquela praga queria levar morte aos primogênitos, o sangue de Jesus liberta a humanidade do juízo divino. Quem tiver a marca do sangue, quem for marcado pelo sangue, a morte não alcançará, porque ele terá vida eterna. Cristo, ele é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João capítulo 1, versículo 29. A ressurreição é a base da fé cristã. Enquanto a morte na sexta-feira lembra o sacrifício, o domingo de Páscoa celebra a ressurreição para os evangélicos. Sem a ressurreição, sem a fé, é vã. A Páscoa é a prova de que Jesus, o Filho de Deus, venceu, aleluia, a morte. É bem verdade que se Cristo não ressuscitou, é vã a tua fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Tem gente que acredita que o menino ainda é o menino Jesus, que ele não ressuscitou, que ele está numa cruz, no madeiro ali, mortificado em madeira. Um exemplo de fé para alguns, levando no seu pescoço, colocando numa parede. Mas não podemos adorar a ídolos.
Jesus, Deus, ele não queria nenhuma representação física dele, ou seja, uma imagem, uma pintura, uma estátua que se quer. Não. Ele quer ser adorado porque ele está vivo, porque ele ressuscitou, porque ele veio. O significado é esse, é a vitória de Cristo, que nos garante a esperança da vida eterna para os que são crentes, para os que entendem, para os que desejam a salvação. É a substituição da antiga pela nova aliança. A última Santa Ceia de Jesus foi uma celebração pascual. Naquela noite, Jesus transformou o significado da ceia, apontando para o seu próprio corpo e sangue. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26 ao 28, que é lido em toda a Santa Ceia quando vamos celebrar. Porque aquela Santa Ceia é para haver comunhão, perdão de pecados, restauração de altar e lembrar como será, ou sentir como será aquela grande ceia, aquele grande banquete que teremos lá na glória. A Páscoa cristã representa a comemoração da nova aliança no sangue de Jesus, que cancela a necessidade de antigos rituais, sacrifício do Antigo Testamento. Não é preciso eu pegar agora um carneiro ou um cordeiro que não tenha mácula e fazer um sacrifício, uma fogueira, colocar ele em cima para que seja aceito o meu sacrifício. Hoje não, porque teve a nova aliança. O cordeiro já foi sacrificado na cruz e esses rituais antigos já foram todos extintos. A verdadeira passagem, libertação do pecado, aleluia, a palavra Páscoa, Peshache, em hebraico significa passagem, enquanto no Antigo Testamento foi a passagem da escravidão para a liberdade do Egito. Para nós evangélicos de hoje, é a passagem da condenação do pecado para a vida eterna com Deus. Aleluia. O significado da Páscoa é uma celebração de liberação espiritual, não mais geográfica, sair do Egito para outro lugar, mas é uma libertação, sair do pecado para a nova aliança, para a esperança em Deus. Há uma diferença na celebração evangélica. O foco na ressurreição é o domingo de Páscoa, o auge focado na vitória de Cristo, sem rituais de quaresma. A maioria das denominações evangélicas não seguem a quaresma ou a abstenção de carne na sexta-feira, porque isso não é bíblico, irmãos. Não. A Bíblia ensina ervas amargas, jejum, sacrifício, não festas, peixe de coco, girimum, bredo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Quando essa semana um padre, a gente foi pego de surpresa, um padre especulando isso aí, eu nem lembro o nome dele, mas eu sei que ele botou nas redes sociais, que é o verdadeiro sacrifício da Páscoa. Eu coloquei lá nas minhas redes sociais, foi o chocolate ou foi o sangue? Meu esposo também colocou, foi a cruz ou é a festa? É o sacrifício, irmãos. Esta é a mensagem da cruz. Não tem nada a ver em você juntar a família para encher o bucho de girimum, de camarão, de ervas, e ali se alegrar com o doce do chocolate, não. Foi o amargor da cruz, é para sentir o sacrifício, é para entender o preço que ele pagou por você, para você ter esta marca de sangue, aleluia. A celebração é feita através de cultos especiais, louvores, pregação, focados na mensagem da cruz, na ressurreição. Tem até um hino antigo que fala a cruz no chão. Quando chega aquela parte, ó, tudo silêncio, nem as aves cantavam, nem um som se ouvia. Maria estava olhando, mas a tumba estava vazia. Este é o verdadeiro sentido, a verdadeira Páscoa para os evangélicos. Comemoração da vitória que Jesus teve, que traz perdão, aleluia, esperança, vida eterna. Há alguém que não vê, não quer ouvir a palavra. A gente filma, a gente transmite. Às vezes até o meu esposo pega aquele videozinho, a gente posta, falando da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é esta.
A verdadeira Páscoa para eu e você, crente cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é exatamente esta: se alegrar. A verdadeira Páscoa, aleluia, é esta. A verdadeira Páscoa é se alegrar em Cristo. A verdadeira Páscoa para os evangélicos, para mim, para você, é a comemoração da vitória de Jesus, que traz perdão, reconciliação com Deus, esperança de vida eterna. Não é chocolate, não é peixe de coco, não é girimum, não é bredo, não. É jejum, é oração, é agradecer, porque Jesus morreu para a gente ter a marca da cruz. Aleluia, o verdadeiro sacrifício. A verdadeira vontade de se alegrar na presença do Cordeiro. Eu não sei se você já passou por isso, mas quem desce as águas faz profissão de fé que vai cear a primeira vez. Todas as vezes que vamos cear, todos os meses que sentamos, irmãos, para este momento de lembrança do sacrifício de Cristo, e já pensando naquele grande dia do grande banquete, eu me alegro tanto. Sinto a presença do Cordeiro, sinto o sacrifício que ele sofreu, o amargor da cruz, daquele vinagre que ele deram no lugar da água, daquela furada que ele levou na sua cintura, daqueles chicotes que o bateram. Aleluia, meu Deus. Este é o sentido da Páscoa. Ô missionário amigo, então é pecado comer chocolate? Eu diria, irmãos, que não é pecado. Mas a Bíblia ensina que nem tudo me convém. Se o período é feito com o intuito, com adoração a outros deuses pagãos, o intuito do comércio é vender ovo de Páscoa por quase R$100. O caba se aperta, deixa de comprar o gás, mas compra um ovo de Páscoa só para comer chocolate nessa época. Para mim, eu acho errado. Compra uma outra coisa, irmão. Compra um leite condensado, bota um chocolate daquele do padre, ou então do frade, né, que a gente compra, que é é o zero, né, 100%. Faz um chocolate e come. É mais barato. Mas tem gente que pega o dinheiro todinho do mês, mete no cartão de crédito 10, 20 ovos de Páscoa só para mostrar, comprar. Misericórdia. Leva uma Bíblia. Leva o verdadeiro sentido da cruz. Fala do sangue do Cordeiro, que limpa todo o pecado do mundo. Quem é que vai entender que o sangue é vermelho, é carmesim e deixa a roupa branca como a neve? Aleluia, é mistério. Aleluia, é um privilégio. Eu lembro que quando a gente tocava no rádio, o pastor Heraldo Tavares, na época, era só ele locutor. Tinha 2 locutores só, nas 2 grandes rádios da época. E o pastor Heraldo Tavares estava lá e tocava o hino chamado É o Privilégio. Eu já chorei tanto com esse hino, irmãos. Quando eu estava meio para lá, meio para cá, eu escutava ele. E forçadamente, viu? Que na época quem escutava era a minha família. E eu tinha aquele negócio assim, eu não gostava de rádio, eu não gostava de palavra, eu não gostava muito dessas coisas. E comecei a ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tinha um hino que ele tocava, é um privilégio. E aquilo mexe com a gente, irmão, porque é privilégio saber que o Filho do Cordeiro morreu numa morte de cruz. Que ele se sacrificou. Tem a marca da cruz na tua vida. Tem a marca do sangue, como o pastor Heraldo costuma tocar aqui muitas vezes. Que até o Fernandinho louva, né? Nada além do sangue. É muito hino que fala nas coisas de Jesus. Aleluia. É muita passagem que te lembra o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas o comércio quer que você consuma peixe. Tem que comer um peixe. Se não tiver o peixe no dia da Semana Santa, tem gente que morre. Tem gente que diz, não pode comer outra carne não, viu? Que você vai estar em pecado. Mentira, irmão. Mentira. Isso aí é rituais antigos. Coisas de outros deuses, de outra religião.
de pessoas que não conhecem a verdade, porque Jesus, ele ressuscitou. Ele deixou a verdadeira Páscoa no ato de Santa Ceia. A gente passa a Páscoa todo dia de Santa Ceia na igreja. A nossa Páscoa acontece no dia de Santa Ceia, quando você está ali sendo o seu altar restaurado, quando você está ali no seu altar mudando de vida, quando você está ali reconhecendo se errou, pecou, pede perdão. A Bíblia diz para você mesmo fazer uma introspectiva, ver ali se está alguma coisa fora do lugar, pedir perdão e cear na paz. Irmã Milka, eu não sei, porque o meu marido não é casado comigo, eu não consegui descer as águas ainda, mas eu sinto a presença de Deus. Também está na ceia, irmão. Nem todos sentaram à mesa do banquete na última ceia com Jesus, mas estavam lá. Teve uns que cearam em pé, outros sentados à beira do local onde estava tendo a reunião. Porque Jesus, ele é assim, ele escolhia o local. E ele escolheu o local para fazer esta última Santa Ceia. Como diz, ide à cidade um certo homem e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele celebra a Páscoa com a gente, irmãos, da Santa Ceia, naquele dia ali dentro da igreja. Que momento maravilhoso para lembrar, para sentir a presença de Deus e para entender como será aquele grande dia. Mas irmã Milka, e eu que não posso cear? Por causa da doutrina da igreja, eu não posso descer as águas. Como é que fica? A tua ceia é diferenciada, irmã. É diferenciada. Deus conhece o teu altar, Deus conhece a tua vida e sabe porque você não está ceando ou porque não desceu as águas ainda, não é membro de um determinado ministério, mas o teu contato, a Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado nos céus. Aleluia. E o Senhor está falando com alguém nesta hora. O Senhor está falando com alguém nesta hora e está dizendo a você: ei, presta atenção. Presta atenção, porque tem coisa grande para acontecer na tua vida, mas presta atenção. Acaba com esse negócio desse ritual. Não vou dizer ritual satânico, não. Eu vou dizer um ritual de costume que você aprendeu com alguém. Mude esse ritual. Que seja um ritual de adoração a Deus. Que você esteja aí colocando Jesus, colocando Ele como centro da sua vida. Sentindo a dor que Ele sentiu, o amargor da cruz. Para que você tivesse a marca do Cordeiro. E eu encerro as minhas palavras dizendo para você: a verdadeira Páscoa é entender que Jesus ressuscitou. Que Ele está vivo à direita de Deus e está se preparando para buscar a sua noiva, adornada, guardada, separada desse tipo de ritual, de propaganda para vender produtos, para vender vinhos, chocolates e peixes a preço de ouro. Não é isso, não é essa a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é lembrar que Ele morreu numa morte de cruz, para te deixar com a marca do sangue do Cordeiro, para que nenhum demônio tenha acesso à sua vida para te destruir. A morte dele nos trouxe a vida. Esta é a verdadeira Páscoa. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.